Bem-vindos mais uma vez à nossa sessão científica do IGM Fiocruz Bahia. Hoje nós vamos receber então a doutora Carolina Lucas. Ela é bióloga, parabéns aos biólogos e biólogas pelo nosso dia, foi comemorado ontem, mas vou estender as comemorações para hoje. A doutora Carolina Lucas é bióloga, fez mestrado e doutorado na UFRJ, fez um ano de pós-doutorado também na UFRJ, sob orientação do Dr. Marcelo Bosa, aqui presente. E agora, atualmente, ela faz seu estágio pós-doutoral na Universidade de Yale, sob a supervisão da doutora Akiko Iwasaki. A Carolina vai contar para a gente, então, sobre o trabalho dela em Covid. Carolina, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente hoje. Ela está falando uma hora antes também, lá de New Haven. Então, obrigada também por acordar uma hora mais cedo para estar aqui com a gente. Obrigada. Obrigada, Camila, pelo convite. Obrigada a todo mundo que está participando. E como a Camila introduziu, eu estou atualmente fazendo meu pós-doc em Yale, no laboratório da professora Akiko Iwasaki, e nós tivemos a oportunidade de começar a trabalhar com o vírus SARS-CoV-2 no início de março, assim que os primeiros casos foram identificados em New Haven e que os pacientes começaram a dar entrada no hospital universitário. Eu dividi essa apresentação em 3 partes, são 3 diferentes projetos, que eles estão interligados, mas o foco dessa apresentação, então, vai ser nesse trabalho que foi recentemente publicado, que é um trabalho que descreve análises longitudinais da resposta imune de pacientes hospitalizados com quadros moderados e severos. Então, a Covid-19 é uma doença causada pelo SARS-CoV-2, ela foi primeiramente reportada no final do ano passado na China, e apesar das infecções causadas pelo SARS-CoV-1 ou MERS apresentarem uma taxa de mortalidade mais alta que o SARS-CoV-2, o SARS-CoV-2 apresentou uma capacidade de dispersão pessoa a pessoa mais eficaz, o que resultou, infelizmente, nesse mapa que a gente está vendo no background e inúmeras mortes. Então, como eu falei, no início de março, assim que a gente teve os primeiros casos em New Haven, o laboratório direcionou sua pesquisa para SARS-CoV-2. Então, anteriormente, o laboratório já trabalhava com a caracterização da resposta imunológica frente a infecções virais. Então, naturalmente, com o impacto da pandemia, nós rapidamente direcionamos os estudos para SARS-CoV-2. Então, o nosso foco inicial era tentar entender a resposta imunológica, como que ela contribuía para o controle da infecção, mas também como que ela poderia potencialmente contribuir para a patologia. Então, eu dividi essa apresentação em 3 partes. A primeira parte, que está descrita aqui no slide, caracterizada pela resposta imunológica em pacientes hospitalizados. A segunda parte vai ser mais sobre a diferença entre pacientes do sexo masculino e feminino. E a última parte é uma parte bem preliminar. Então, as 2 primeiras partes são de recentemente, e a última parte eu só coloquei porque era para ter um pouquinho de dados que ainda não foram apresentados, e é sobre a resposta humoral e principalmente com foco em anticorpos neutralizantes. Então, mas antes de eu começar a minha apresentação, eu só queria, acho que é importante reforçar e falar, trocar de slide, que o que está acontecendo no Brasil não é mais uma consequência direta da pandemia, o que está acontecendo é também um grave ato de responsabilidade política e gestão pública. Então, no Brasil, os líderes atuais ainda demonstram descaso e responsabilidade com a população. O Brasil apresenta inúmeras vítimas, mantendo por meses uma média diária de mais de 1.000 óbitos por dia, e sem uma política nacional efetiva para o combate do vírus. Então, quando eu mostrei meu primeiro slide, diversos países foram afetados, e é importante notar que cada país adotou uma estratégia diferente, mas o Brasil continua optando pelo negacionismo, enfrentando a maior crise sanitária dos últimos 100 anos, conflitos na economia e constantes ataques à democracia. Então, atualmente, os índices de isolamento estão cada vez mais baixos, ainda sem especialista no comando do Ministério da Saúde, o governo ainda tenta utilizar a hidroxicloroquina como uma solução milagrosa, sem comprovação científica, numa pandemia que já matou mais de 700.000 pessoas no mundo. Então, eu queria agradecer a todas as pessoas que estão presentes, a todos os pesquisadores que estão lutando para fazer ciência todos os dias, que estão lutando contra o custo de recursos e para serem ouvidos num momento tão importante frente a esse desgoverno.
Então, agora começando essa apresentação, como eu falei, assim que a gente começou a ter os primeiros casos em New Haven, um grupo de pesquisadores aqui de Yale, que eu vou agradecer formalmente um por um no final, que eles formaram o que a gente chamou de Impact Team, principalmente, em especial, a professora Kiko e o professor Albert Koch foram responsáveis pela coordenação dessas coortes que eu estou mostrando. Essas foram as coortes utilizadas no trabalho e, inicialmente, por exemplo, a coorte 1, que é do primeiro trabalho, nessa primeira coorte, o foco era recrutar 400 pacientes e esses pacientes, eles tinham coletadas amostras a cada 3 ou 4 dias, como amostras de saliva, sangue e urina, e também amostras de nasal swab, oral ou de faringe, para análise da carga viral. Então, além disso, nós também temos uma segunda coorte, que é uma coorte que ainda está sendo recrutada agora, que são os pacientes que se recuperaram, e uma terceira coorte, que é o que a gente chama de healthcare workers, ou funcionários da saúde, que a gente utilizou como grupos controles, e esses indivíduos, então, eles eram recrutados a cada 14 dias para fazer surveillance, e a gente também fez coletas de sangue e também nasal swabs. Então, o objetivo inicial da nossa pesquisa era tentar coletar e isolar PBM6, tanto nesse primeiro artigo, na coorte 1 e na coorte 2, e fazer análises frescas de PBMC por citometria de fluxo, com focos principalmente em células T, mas também de outros tipos celulares, e também na análise de citocinas. A gente também avaliou a carga viral e, por último, então, também uma resposta de anticorpo. Então, além disso, nós também fomos responsáveis pela geração de um biorepositório, onde todas essas amostras que estão presentes no artigo ou não, de PBMC, plasma, saliva, urina, elas também foram adicionalmente coletadas e podem ser hoje requisitadas por qualquer pesquisador que queira fazer análises adicionais. Então, inicialmente, a primeira parte da apresentação é sobre essas análises longitudinais de pacientes e a gente caracterizou a resposta imune e como isso se correlacionou com as diferentes trajetórias clínicas. Então, mostrando mais detalhadamente como foi a coorte utilizada nesse estudo. Então, a gente utilizou 113 pacientes nesse estudo, que eles foram admitidos no hospital universitário. E aqui a gente pode ver esses pacientes foram estratificados em diferentes grupos, aqui demonstrados por essa pirâmide. Então, inicialmente, na base da pirâmide, estão os pacientes, os indivíduos com controles negativos, como eu falei, eram os funcionários da saúde, que eles apresentaram PCR negativo e sorologia negativa para SARS-CoV-2. Então, na base da pirâmide, entre os pacientes, a gente tem pacientes que a gente categorizou como nível 1, são pacientes que foram hospitalizados, mas não necessitaram suplementação de oxigênio. A gente tem pacientes nível 2, que são pacientes que já necessitaram de um nível de suplementação de oxigênio. Paciente nível 3, uma maior suplementação. E depois, em nível 4, 5 ou 6, a gente já categorizou esses pacientes como pacientes severos, que são pacientes que não só necessitaram suplementação de oxigênio, como também deram entrada nos TI, ou então necessitaram de ventilação mecânica ou extracorporal, ou então pacientes que, infelizmente, não resistiram à infecção. Então, inicialmente, a nossa pergunta era olhar alguns parâmetros imunológicos básicos, como a gente pode ver aqui, alguns tipos celulares, como eosinófilos, neutrófilos, células B, células dendríticas e células T. Então, para isso, a gente inicialmente fez esse heat map não supervisionado, e a gente, como eu falei, a gente tem esses diferentes grupos, a gente então tem em verde os healthcare workers, ou os funcionários da saúde, que são os controles. Em azul e em vermelho, a gente tem os nossos pacientes hospitalizados, sendo os azuis pacientes moderados e em vermelho os pacientes severos. Aqui a gente pode ver a intensidade, mostra a frequência maior, então quanto mais intenso, maior a frequência de determinada população. E a nossa pergunta inicial era só se esses diferentes grupos eles iam agregar de forma diferente. E o que a gente pode ver é que os funcionários da saúde, quando a gente compara o grupo controle com pacientes hospitalizados, dá para ver uma nítida segregação com os verdes mais nesse grupo, enquanto os outros se separaram entre os diferentes grupos. E quando a gente quantifica, faz uma quantificação desses resultados, então, inicialmente, a gente pode observar, como já tinha sido reportado, que os pacientes hospitalizados apresentam uma linfopenia. Então, aqui a gente consegue ver uma redução do número de células T total, mas a gente também fez análise de células TCD4 ou células CD8, ou mesmo subpopulações mais específicas, como células naive ou células de memória. E, por outro lado, a gente viu um aumento em monócitos, neutrófilos e eosinófilos nos pacientes hospitalizados, e isso foi associado com uma severidade.
Então, além disso, a gente também fez análise de citocinas. Então, aqui eu não estou mostrando todos os dados que estão no artigo, mas o que a gente observou é, inicialmente, existe uma assinatura que está associada com os pacientes que apresentaram o vírus, que foram infectados. Então, essa assinatura, então, são citocinas que estão elevadas tanto em pacientes severos quanto moderados comparados com o grupo controle, como, por exemplo, é o caso da IL-1-alfa, IL-1-beta e IL-17, mas a gente também mostrou que existem algumas citocinas específicas que elas são mais intensas em pacientes em pacientes severos. Como, por exemplo, é o caso da IL-6 e IL-18, e essas citocinas também foram correlacionadas com a Cytokine Release Syndrome, por exemplo. Então, esses dados iniciais mostraram essas diferenças nas populações e também esse estado de ativação e de inflamação maior em pacientes hospitalizados, correlacionando com a severidade. Então, em seguida, nós fizemos análise da carga viral. Então, aqui a gente pode ver regressões lineares. Então, em azul, a gente tem os pacientes que apresentaram um quadro moderado, em vermelho, os pacientes com quadro severo, e aqui é a carga viral ao longo do tempo. Então, aqui é a carga viral medida através de nasal swab. A gente também fez análise de saliva, mas aqui está representado o nasal swab. E o que a gente pode ver é que, com o tempo, os pacientes moderados, eles apresentam uma queda, um declínio da carga viral, enquanto isso não é observado em pacientes com quadro severo. Quando a gente tentou correlacionar essa carga viral com citocinas inflamatórias, e mesmo citocinas que estão associadas com o controle da carga viral, o que a gente observou foi, por exemplo, uma correlação direta, principalmente entre interferon, como interferon do tipo 1 e interferon gama, e também, por exemplo, TNF e TRAIL. Então, esses dados, primeiro, eles indicam que a carga viral de nasofaríngea, ela se correlaciona com os níveis de citocinas presentes no plasma, mas, além disso, também sugere que, possivelmente, a carga viral é o driver dessas citocinas e, ao mesmo tempo, que essas citocinas elas não estão sendo capazes de controlar a carga viral. Então, aqui, a nossa pergunta era se citocinas elevadas no momento inicial da doença, se elas estavam relacionadas com a futura trajetória clínica daquele paciente. Então, o que está representado nesse slide são as citocinas que foram medidas até 12 dias. E aqui, o que estão mostrados são as citocinas e como elas se correlacionam com a mortalidade. Então, por exemplo, níveis elevados de interferon do tipo 1 ou o antagonista de L1, eles estão relacionados com uma maior mortalidade, enquanto, por exemplo, a gente não vê diferenças significativas para TNF e L4. Então, essa análise indica marcadores imunológicos que estão presentes no plasma logo na fase inicial da doença, que vão se correlacionar com uma trajetória clínica daquele paciente e também com a mortalidade. Então, quando nós olhamos mais detalhadamente para o perfil das citocinas analisadas, ficava claro que existia uma diferença no perfil de citocinas e quimiocinas, não só numa fase inicial, como eu mostrei, mas também no momento tardio. Então, indicando que existem diferenças nas expressões de marcadores inflamatórios ao longo da progressão da doença em pacientes graves ou severos. Então, aqui a gente queria fazer essa análise longitudinal das citocinas. Então, antes de eu mostrar essa parte, é só importante ressaltar aqui que a gente pode dividir didaticamente a resposta imune em 3 tipos, que estão mostradas aqui. Então, a imunidade do tipo 1 é caracterizada por respostas que dependem desse fator de transcrição TBAT e da expressão de interferon. Essa resposta é normalmente induzida contra patógenos intracelulares, como, por exemplo, o vírus. E na imunidade tipo 1, o clearance do patógeno ele é mediado por células efetoras, como, por exemplo, células citotóxicas ou linfócitos inatos, e mediadas por células TH1. A imunidade do tipo 2 depende do fator de transcrição GATA3 e é defesa contra, por exemplo, emintos, por meio de moléculas efetoras que estão representadas aqui, como IL-4, IL-3, IL-5 e IgE, e atuam por meio de uma ação conjunta de células epiteliais, mastócitos, eosinófilos e basófilos. A resposta do tipo 3 é orquestrada por citocinas como IL-17 e IL-22, que são secretadas por células como células TH17, e elas são induzidas ou montadas contra fungos e bactérias extracelulares. Então, quando a gente fez análises longitudinais dos PBM6 e do plasma
o que a gente observou foi um aumento nos 3 tipos de marcadores associados a esses 3 tipos de resposta. Então, por exemplo, aqui são as análises longitudinais de interferon, então aqui representando interferon alfa e interferon lambda, e também de componentes do inflamossomo, como IL-1 beta e IL-18. E o que a gente pode ver, por exemplo, é que os níveis de interferon, eles continuam elevados em pacientes com um quadro severo, mas apresentam um declínio em pacientes com quadro moderado. A diferença não é tão significativa para o interferon lambda, apesar da gente ainda ajustar uma diferença na trajetória, principalmente quando a gente fala da inclinação da curva em pacientes severos. E apesar de longitudinalmente a gente não notar diferenças na IL-1 beta, nós observamos uma forte polarização, assim como a gente viu para o interferon alfa nos níveis de IL-18. Então, além disso, a gente também nota uma bifurcação e polarização em moléculas que estão associadas com cada uma desses tipos de resposta que eu mencionei, como, por exemplo, aqui, respostas do tipo 1, a gente vendo um aumento constante em monócitos, IL-12 e interferon em pacientes com quadro severo. A mesma coisa para a resposta do tipo 2, em que a gente nota uma polarização, principalmente nos níveis de IgE e IL-5, e no nível 3, e no tipo 3, uma distinta trajetória de neutrófilos, IL-17 e IL-22. Então, esses dados identificam uma elevação e uma diferente cinética dos tipos celulares e citocinas envolvidas nos 3 tipos de assinaturas, tipo 1, 2 e 3, em pacientes com quadro clínico severo. Então, em seguida, nós queríamos tentar entender melhor a contribuição dessas citocinas, e para isso a gente realizou uma análise clusterizada, não supervisionada, de todos os pacientes em todos os time points. Então, a gente fez análise de 71 citocinas e ia tentar entender melhor o que essas citocinas estavam mostrando para a gente. Então, por exemplo, o que a gente viu após fazer essas análises é a diferença. Os resultados sugeriram 3 clusters, o cluster 1, 2 e 3. E esses clusters eu vou falar mais detalhadamente no próximo slide, mas esses clusters se relacionaram com as diferentes trajetórias clínicas. Então, por exemplo, o cluster 1 é um cluster que a gente consegue ver uma maior predominância do que a gente chama de assinatura A, que estão descritas, então, quais são essas moléculas aqui, mas nessa assinatura A, a gente consegue ver uma maior expressão de moléculas correlacionadas com fatores de crescimento e reparo tecidual. Por outro lado, por exemplo, no cluster 3, que é onde se encontram os pacientes com uma pior trajetória clínica, a gente conseguiu observar uma maior expressão das assinaturas B e C, que estão principalmente relacionadas com moléculas efetoras que estão associadas e que estão presentes em respostas do tipo 2 e 3. Então, quando a gente tenta entender melhor o que esses clusters significam, então, primeiro que a gente notou é que não existe uma diferença significativa na distribuição da idade nesses diferentes clusters, apesar de existir uma tendência com uma maior idade, por exemplo, no cluster 3. E também existe uma tendência progressiva em maior tempo de hospitalização entre esses diferentes clusters, apesar de não ter uma diferença significativa. Mas a maior diferença foi na trajetória clínica, como a gente pode ver aqui, com o cluster 2 e 3 tendo uma piora na trajetória clínica, enquanto o cluster 1 está mais associado com uma melhor progressão da doença. E além disso, a gente pode ver que o cluster 3, por exemplo, ele também está associado com maior número de complicações, como coagulopatias, e relacionado com uma maior mortalidade. Então, para fechar essa primeira parte, a gente também ranqueou esses biomarcadores, então essas toxinas ou diferentes tipos celulares que se correlacionaram com uma maior mortalidade. Então, eu não vou falar de cada um, mas aqui a gente pode ver, por exemplo, IL-10, interferon tipo 1 e IL-18, a elevação dessas toxinas estão correlacionadas com uma maior mortalidade, e por outro lado, a gente tem um melhor prognóstico, por exemplo, quando a gente, em pacientes que apresentam um maior número de células CD4 ativadas. Então, como conclusão dessa primeira parte, o que a gente pôde notar foi que existe uma persistência viral em pacientes com um quadro severo, que a carga viral ela parece estar direcionando esse aumento dessas citocinas inflamatórias, um aumento dessas citocinas inflamatórias numa fase inicial
ela está correlacionada com uma trajetória clínica. Os pacientes com uma pior trajetória clínica apresentam uma disfunção imune, apresentando tanto moléculas efetoras do tipo 1, tipo 2 e tipo 3, e a gente também notou que a gente consegue diferenciar trajetórias clínicas com base em 4 assinaturas que mostraram diferentes moléculas. Então, essa segunda parte também é um artigo que foi recentemente publicado, e nessa segunda parte, como a gente acabou de discutir, uma resposta ideal é uma resposta que você tem eliminação ou controle daquele patógeno de uma forma eficiente, sem induzir um alto dano colateral ou um dano tecidual do hospedeiro. Esse balanço imunológico é diferente entre homens e mulheres, e existem diversas diferenças imunológicas entre os indivíduos de diferentes gêneros. Então, por exemplo, a gente sabe que diversos estudos apontam que mulheres têm uma resposta mais robusta frente a infecções virais no geral, e além disso, mulheres têm uma resposta mais passiva, e elas também apresentam uma maior, por exemplo, de reparo tecidual. Por outro lado, a gente pode apontar que mulheres apresentam uma maior frequência de doenças autoimunes. Então, falando mais especificamente de SARS-CoV-2, o que os dados epidemiológicos dessa pandemia vêm evidenciando é que existem sim diferenças entre os sexos biológicos, e diversos trabalhos já mostraram, então, que homens apresentam uma maior hospitalização, uma manifestação mais severa da doença, e também apresentam maior risco de morte, sendo o simples fato de ser do sexo masculino um fator de risco para a Covid-19. Então, aqui é só mostrando que isso já foi reportado nos Estados Unidos, foi reportado na China e também em alguns países europeus, tanto a parte de mortalidade como o aumento na hospitalização. Então, múltiplos estudos anteriores já evidenciaram essas respostas imunológicas distintas entre homens e mulheres, e como está mostrado aqui nessa tabela, diferentes infecções causadas elas por bactérias, fungos, vírus ou parasitas, elas podem ter tanto uma maior prevalência ou incidência em homens e mulheres, mostrando então aqui nessa coluna, ou elas também podem causar uma maior severidade em homens e mulheres. Por exemplo, aqui o MERS já foi descrita por ter uma maior prevalência e uma maior severidade em homens. Então, entrando no nosso trabalho, esse estudo ele é um pouquinho distinto da coorte que foi utilizada da primeira parte. Então, inicialmente, as análises desse trabalho, no momento inicial, a gente só utilizou o primeiro time point de cada paciente, e especificamente de pacientes que não tiveram uma maior interferência, como no primeiro time point eles já deram entrada na CTI, ou no primeiro time point eles já estavam recebendo tocilizumab, ou, por exemplo, algum corticosteroide. Então, a gente selecionou inicialmente esses pacientes e depois a gente estendeu essas amostras para estendeu essas análises para 98 pacientes em todos os tipos de diferentes estágios da doença. Então, inicialmente, nós não observamos nessa coorte, no momento inicial, então, nessas análises da baseline desses pacientes, não existia uma diferença estatística na carga viral, que aqui também foi mostrada através de nasal swab ou saliva, e apesar de a gente poder ver que existe uma grande variação na carga viral na primeira amostra. E também não existiu uma diferença nos níveis de IgG anti-spike, e não tão significativamente diferentes entre homens e mulheres nesse primeiro momento. Então, no entanto, apesar da gente não ver essas diferenças na carga viral, a gente não vê essas diferenças entre a resposta de anticorpos, a gente observou diferenças no perfil da expressão de citocinas. Então, novamente, a gente fez o mesmo painel de 71 citocinas e quimiocinas no plasma. E, primeiro, como foi reportado antes e como foi reportado inicialmente pelo nosso trabalho, a gente demonstrou que algumas citocinas, elas estão aumentadas em ambos os sexos, e elas estão aumentadas em pacientes hospitalizados. Então, aqui a gente tem, em laranja, e os triângulos são controles, de novo, os healthcare workers. E em laranja, a gente tem pacientes do sexo masculino, e em roxo, a gente tem pacientes do sexo feminino. Então, aqui a gente só mostra que existem citocinas, como foi mostrado antes, que elas estão aumentadas em pacientes hospitalizados, e isso é verdade para ambos os sexos, pacientes masculinos ou femininos. No entanto, a gente observou que existem algumas citocinas que elas estão mais elevadas em pacientes do sexo masculino, como, por exemplo, IL-18 e IL-8.
Então, em seguida, nós também fomos olhar para os diferentes tipos celulares e, de novo, a gente viu um aumento na população de linfócitos T total nos dois sexos biológicos, mas quando a gente olha para as diferentes populações de monócitos, como, por exemplo, isso baseado na expressão do CD14, CD16, diferenciando monócitos clássicos de monócitos não clássicos, que são, por exemplo, os monócitos que estão indicados aqui, são monócitos com mais características inflamatórias. A gente, quando compara, a gente vê um aumento desses monócitos em pacientes do sexo masculino comparados com pacientes do sexo feminino. Então, além disso, como a gente viu como IL-8 e CCL5 estavam aumentados, a gente foi observar se essa elevação estava associado também com uma elevação direta desses monócitos não clássicos. E o que a gente consegue ver é essa associação apenas correlacionada com pacientes, com aumento de monócitos em pacientes do sexo masculino. Então, mostrando que citocinas e quimiocinas inflamatórias, elas estão elevadas e elas estão associadas a uma ativação mais robusta às células imunizinadas do paciente do sexo masculino. Então, por outro lado, quando a gente vai olhar para células T, primeiramente, como a gente mostrou antes e como foi reportado na literatura, esses pacientes, sejam eles de sexo masculino ou feminino, eles têm uma linfopenia, então uma diminuição das células T no geral, como a gente pode ver aqui. No entanto, quando a gente vê as populações de células T ativada, a gente consegue observar pela expressão CD38 e HLA-DR que pacientes do sexo feminino apresentam uma maior porcentagem de células T ativadas e também de células T terminalmente diferenciadas. Então, o que foi mostrado até agora é que as citocinas inflamatórias elas estão aumentadas em homens e células T ativadas estão mais presentes em pacientes do sexo feminino. Então, a pergunta aqui é se a gente poderia usar esse resultado dessas primeiras análises para entender as diferentes trajetórias clínicas. Então, inicialmente, a gente categorizou e separou esses pacientes em pacientes que se mantiveram estáveis ou em pacientes que deterioraram. Então, no momento inicial, qualquer paciente que teve uma piora clínica comparada àquele momento inicial foi indicado como paciente que teve uma deterioração ou pacientes, então, que se mantiveram estáveis ao longo da progressão da doença. Então, aqui a gente pode ver essas diferenças de pacientes estáveis ou pacientes que tiveram uma deterioração pelos círculos cheios, e o que a gente encontra é que homens que tiveram uma piora clínica, eles são homens, e isso tem uma correlação com a idade, então, idade influencia pacientes do sexo masculino, mas não pacientes do sexo feminino, e a mesma coisa, e a mesma coisa quando a gente fala de BMI. Então, pacientes do sexo masculino que apresentam maior BMI foram os pacientes que tiveram uma piora clínica, mas isso não foi observado em pacientes do sexo feminino. E quando a gente faz as análises de células T novamente em pacientes que tiveram uma piora clínica, o que a gente consegue ver é que pacientes do sexo masculino que apresentam uma piora clínica, eles têm uma diminuição da resposta de células T, e isso não é observado em pacientes do sexo feminino, mas, por outro lado, pacientes do sexo feminino que tiveram uma piora clínica apresentaram uma maior resposta inflamatória. E um outro aspecto importante, um outro aspecto interessante, quando que a gente consegue mostrar aqui, quando a gente correlaciona essa resposta com idade, então aqui a gente vê idade, aqui ativação de célula T ou produção de interferão por células TCD8, então em roxo a gente tem mulheres, em laranja homens, o que a gente vê com a idade existe um declínio na resposta de células T em homem, mas isso não é observado em pacientes do sexo feminino, e isso também é verdade, por exemplo, para a produção de citocinas por essas células T. Então, para finalizar essa segunda parte, o que a gente mostrou aqui é que homens desenvolvem uma maior resposta inflamatória na baseline comparadas com mulheres, enquanto as mulheres desenvolvem uma melhor resposta de células T. Homens que têm uma piora clínica, eles têm um declínio de células T, enquanto mulheres que têm um declínio, elas apresentam uma resposta inflamatória mais acentuada. E uma parte importante é que os homens apresentam um declínio na resposta de células T com o envelhecimento, mas isso não foi observado em mulheres. Então, por último, essa terceira parte, como eu falei, é uma parte preliminar, esses dados ainda não são publicados, vai ser bem curto,
e é uma parte que a gente realizou a análise da resposta humoral e principalmente com foco na resposta de anticorpos neutralizantes. Então, nessa parte, a gente conseguiu expandir um pouco a coorte, mas antes de eu mostrar os dados, só uma breve, rápida introdução. Então, falando sobre a estrutura do coronavírus, então, esse vírus é um vírus, como a gente pode ver aqui, é um vírus envelopado, não segmentado, que apresenta uma fita única de RNA com polaridade positiva. Então, estruturalmente, o SARS-CoV-2 tem 4 proteínas que elas estão estruturais, que estão indicadas aqui, incluindo a glicoproteína da espícula viral, a proteína de envelope, a proteína de membrana e a proteína de nucleocapsídeo. Então, a spike é uma proteína, como a gente pode ver, transmembranar trimérica, que contém 3 cópias da subunidade S1 e 3 cópias da subunidade S2. Na subunidade S1, a gente vai ver na subunidade S1 é onde a gente tem o domínio que medeia a ligação com a célula-alvo, enquanto que a subunidade S2 é onde a gente encontra a parte relacionada com a fusão. Então, a entrada do vírus na célula, ela depende do domínio de ligação ao receptor, ou RBD, e os anticorpos neutralizantes normalmente foram descritos contra essa região, RBD. Então, aqui, como eu falei, a gente conseguiu expandir essa coorte, aqui a gente tem cerca de 350 time points, e o que a gente mostra inicialmente, aqui a gente também incluiu pacientes assintomáticos, e o que a gente mostra aqui nessa primeira parte é que a gente não observa diferenças na carga viral, novamente medida por nasal swab. Então, pacientes assintomáticos moderados ou severos, não existe uma diferença na carga viral. No entanto, a gente vê uma diferença na produção de anticorpo nesses pacientes, com maiores níveis, pacientes assintomáticos com menores níveis de anticorpos IgM ou IgG, anti-spike ou RBD. O que a gente sugere, então, é que essa produção, essa secreção de anticorpo, ela esteja relacionada com a severidade, mas não com a carga viral. Então, nesse mesmo contexto, o que a gente mostra aqui é que existe um aumento nos níveis de spike. Então, desculpa, aqui não está aparecendo esse eixo, mas é IgG anti-spike. Então, existe um aumento nos níveis de IgG anti-spike que está relacionado com o tempo de hospitalização. Quanto maior a hospitalização, maior o nível de anticorpo. E isso é verdade para pacientes com quadro severo, mas isso não está correlacionado em pacientes com quadro moderado. E, além disso, o nível de anticorpo também está correlacionado com o tempo de incubação. Então, mais uma vez, correlacionando severidade com os níveis de anticorpos, nesse caso, IgG anti-spike. Quando a gente faz essa análise longitudinal, então, de novo, a gente já tinha mostrado que pacientes severos, eles não conseguem controle dessa carga, existe um aumento da carga viral ao longo do tempo, enquanto que existe um declínio da carga viral em pacientes moderados. E, como esperado, ao longo do tempo, você apresenta maiores níveis de anticorpo. Mas quando a gente fez essa análise longitudinal, aqui, ao longo do tempo, então, os níveis de IgM em cima, IgG embaixo, anti-spike, RBD, comparando moderado e severo, a gente vê que essas cinéticas, elas são muito similares, apesar de, por exemplo, a gente conseguir destacar algumas diferenças, parecendo, por exemplo, que os pacientes moderados conseguem ter uma resposta mais rápida do que pacientes severos no que diz respeito a IgG e RBD. O que a gente está tentando fazer, então, é comparar essas diferenças e como que é a cinética dessa resposta de anticorpo entre diferentes grupos. Então, nessa apresentação, eu falei bastante entre grupos severos e moderados, mas a gente também tem um grupo de pacientes, por exemplo, que apresentou aqui em rosa coagulopatias, ou então pacientes que a gente chama de long-term viral shedders, então são pacientes assintomáticos que estão secretando os vírus por longos períodos. Aqui em verde, pacientes que apresentaram anticorpos neutralizantes, e em vermelho escuro, pacientes que não resistiram à infecção. Então, por exemplo, quando a gente compara pacientes que morreram com pacientes que apresentam anticorpos neutralizantes, a gente vê que a diferença das cinéticas, que é muito distinta a cinética e a produção desses anticorpos. Aqui esse gráfico é um pouquinho complicado, mas então aqui falando então das neutralizações. Então a gente aqui tem as diferentes diluições do plasma e aqui a capacidade de neutralização. Então, por exemplo, numa diluição baixa,
a maioria dos pacientes consegue neutralizar o vírus, mas com o aumento das diluições a gente vê uma redução nessa capacidade, e o que a gente chama de pacientes altamente neutralizantes, a gente já vê que a gente tem um número bem reduzido, e isso vai ser, aqui é mostrada então a frequência dos pacientes, e a gente consegue ver com o passar das diluições, pouquíssimos pacientes apresentam uma capacidade neutralizante numa diluição alta. A gente também está fazendo análises longitudinais para tentar entender a cinética, quando que esse paciente começa a apresentar um anticorpo neutralizante, como que isso influencia na sua trajetória clínica. Então aqui, por exemplo, a gente vê diferentes pacientes em diferentes tempos. Então, no primeiro tempo de coleta, por exemplo, esse paciente não possuía anticorpos neutralizantes e, num segundo momento, ele apresentou anticorpos neutralizantes. Alguns pacientes já apresentam desde o início, mas isso se intensifica, aumenta a capacidade neutralizante. E como que isso se correlaciona com a trajetória clínica? Então, por exemplo, esse paciente que a gente tinha 7 time points, no início ele não tinha capacidade neutralizante e ele apresentava o status clínico que a gente mostrou como na fase inicial, que era nível 4, então esse paciente estava na CTI com suplementação de oxigênio, e o que a gente consegue ver, quando ele começa a desenvolver anticorpos neutralizantes, ele tem uma melhora clínica. Isso também se correlaciona com os níveis de IgG, RBD e com uma queda da carga viral. Então, por enquanto, eu falei, esses dados são bem preliminares, mas a gente está tentando fazer melhores análises, então a gente está tentando estabelecer essas diferentes cinéticas e correlacionar com a trajetória clínica. A gente também está tentando explorar possíveis mecanismos de enhancement e também tentar decifrar esses epítopos, mostrando diferentes pacientes e diferentes trajetórias clínicas. Então, para finalizar, eu só queria agradecer, esse trabalho realmente foi um trabalho realizado por múltiplas pessoas, médicos, enfermeiros. Aqui, como eu falei, foram os pesquisadores em Yale que conseguiram recrutar esses pacientes e rapidamente montaram essas coortes e permitiram essas análises, principalmente relacionados ao projeto 1, os indivíduos, por exemplo, como John, o Pat e também não só alunos da professora Kiko, mas também de outros laboratórios, como do laboratório do Daniel Mucida. O Tiago foi essencial ajudando a gente em análises estatísticas, bem como indivíduos do laboratório do professor Saad, que ajudaram em toda a parte estatística. O professor Aaron Ring nos ajudou na parte principalmente de anticorpo, de análise de anticorpo. E aqui queria agradecer a todas as pessoas do Lab, e também a todo mundo que assistiu. E agora eu abro, então, esse espaço para perguntas. Obrigada, Carolina, pela apresentação. Então, vamos começar aqui com as perguntas. Eu queria fazer uma primeira, antes da gente abrir para o público. Você falou no começo que vocês também fizeram mini-BAL em algumas pessoas, logo nas coletas de amostras. Eu queria saber se vocês têm correlação do que vocês veem no compartimento sanguíneo com o que vocês veem no tecido, porque a gente vê muitos trabalhos publicados com sangue periférico e eu acho que a gente está com pouca visão, né? Obviamente pela dificuldade do tecido, né, de acessar. Então, eu queria saber se vocês têm dados da parte do tecido, que correlações podem ser feitas. Sem dúvida, o que você falou é extremamente importante. Todas as nossas análises elas foram restritas a análises sanguíneas, então isso tem uma série de limitações. Outros grupos, não é necessariamente o nosso grupo, mas outros pesquisadores que entraram em contato com a gente e utilizaram essas mesmas amostras, como você falou, sim, fizeram essas correlações. E, sim, muitas coisas, então, muitos desses aspectos se correlacionaram, como algumas populações celulares, elas estão aumentadas, principalmente foram feitas em múltiplas análises, mas, por exemplo, análise de tecido de trato respiratório inferior, a gente viu, por exemplo, aumento de citocinas, aumento de neutrófilos, vários artigos estão demonstrando esse papel dos neutrófilos que a gente também viu aumentados no sangue, em múltiplas citocinas, como principalmente TNF, IL-6. Então, existe uma reflexão do que a gente viu no sangue e no tecido, sim. Obviamente, eu acho que
ainda são necessárias mais análises de mais pacientes. Obviamente, amostras de tecido são um pouco mais difíceis, então normalmente o que a gente vê na literatura é um número restrito de pacientes, mas tem múltiplos artigos, e sim, a gente está vendo uma correlação com o que a gente viu no sangue, apesar da gente saber que a gente tem essas limitações no sangue. Certo. Gostaria de saber se há algum dado sobre expressão, correlação das moléculas da via PD1, PDL1 nos pacientes com as diferentes formas ou gravidades da doença. Aí seria possível pensar em anticorpos neutralizantes. Sim, a gente viu essas diferenças, apesar de a gente tentou fazer as análises, a gente conseguiu fazer essas análises, mas a gente não viu diferenças significativas entre pacientes severos ou moderados. Quais são as principais causas da redução do número de linfócitos T? Na coorte de vocês, os pacientes tratados com tocilizumab, o antagonista do receptor de IL-6, têm reversão da linfopenia? E no estudo de vocês, qual o tempo mais precoce para a identificação de marcadores prognósticos? Então, vamos ver se eu consigo lembrar de todas as perguntas. Quais as principais causas da redução do número de linfócitos T? Então, eu acho que isso ainda é uma área de discussão. Obviamente, existem discussões se essas células T elas estão migrando, elas estão saindo do sangue indo para tecidos ou para órgãos secundários, e também existe uma discussão se essas células T estão simplesmente existindo uma morte celular. Então, eu acho que existem dados que demonstram as duas situações. Existe uma circulação dessas células, existe aumento, pelo menos, de marcadores de expressão, e alguns poucos artigos que tentam fazer essas análises, principalmente em órgãos secundários. Eu acho que isso talvez possa ser melhor adereçado em modelos morinos. Mas também existem dados que estão mostrando um aumento de mortalidade, mostrando aumento de expressão de moléculas relacionadas com apoptose em células T. Então, eu acho que as duas situações podem estar acontecendo, mas a gente ainda precisa esclarecer melhor essa parte. Você pode me relembrar a segunda pergunta? Sim. Os pacientes tratados com tocilizumab têm reversão da linfopenia? Então, isso é uma pergunta importante. Eu não mostrei esse slide, mas a gente tentou fazer todos os possíveis compensações, porque a gente sabe que diferentes tratamentos podem influenciar tanto no número de células T, quanto, por exemplo, o tocilizumab tem um efeito direto na IL-6. Então, a gente tentou fazer todas as correções estatísticas, mas diretamente na linfopenia a gente teve muito cuidado, principalmente com o corticosteroide e também com a questão de idade. Então, mesmo corrigindo a idade, a gente sabe que com o envelhecimento, os pacientes apresentam um declínio na resposta de células T. Então, a gente fez essa correção e, mesmo assim, a gente ainda tem diferenças estatísticas significativas. A mesma coisa para o uso de corticosteroide, mas especificamente para o tocilizumab, a gente não viu uma alteração na linfopenia pelo uso de tocilizumab. E qual o tempo mais precoce no estudo de vocês para a identificação de marcadores prognósticos? Então, no artigo, a gente mostrou, a partir do dia 10, a gente conseguiu ver essas diferenças, mas a gente utilizou o dia 10 porque a gente tinha poucos pontos, então a nossa diferença estatística ela não era tão alta se a gente utilizasse pelo número de indivíduos. Então, se a gente diminuísse o dia, a gente tinha uma redução no número de pacientes e essa diferença estatística não ficava tão alta, e a gente sabe que humanos apresentam uma alta variabilidade, mas a gente já viu algumas diferenças em dias anteriores, mas utilizando, por exemplo, outros artigos que saíram na literatura, tem artigos agora mostrando, por exemplo, que a elevação de neutrófilos no dia 1 já está associada com a trajetória clínica. Eu vi uma palestra da Miriam Merad essa semana, e aí ela mostrou um sistema que eles têm lá no Mount Sinai, que eles dosam as citocinas na beira do leito, que eles já têm isso padronizado para os pacientes de CAR T-cells. E aí, quando você mostrou suas citocinas, eu fiquei pensando também, eu tinha até anotado aqui uma pergunta, né? Se em algum momento a gente vai ter esse pulo tecnológico e a gente vai começar a ter essas máquinas que dosam citocinas no sangue periférico rapidamente para você já personalizar, entre aspas, né, o tratamento do paciente conforme ele tem aqueles marcadores séricos. Então, eu fiquei pensando nisso quando você falou. Não, isso é super interessante, porque a gente consegue ver essas distinções na trajetória clínica no momento muito inicial. Então, isso seria muito interessante poder utilizar essa informação. Então, grupos como o da Miriam Merad, mas mesmo grupos no Brasil, como, por exemplo, eu sei que o professor André Bafka também está interessado nessa tentativa de análises rápidas de citocinas no sangue. Então, mesmo grupos no Brasil estão tentando desenvolver essa tecnologia. Eu acho que vai ser extremamente importante.
E o que a gente está vendo com o Covid é realmente um salto tecnológico, um salto na forma de fazer pesquisa. Então, eu acredito que todos esses sistemas e toda essa evolução a gente vai conseguir ver e desenvolver novas formas de detecção e de intervenções clínicas. Tem algum dado de L1 beta em inflamações mais graves? Acho que sim, né? Você mostrou isso, que L1 beta está associado com gravidade, né? A gente mostrou não só IL-1 beta como IL-18. IL-1 beta, as diferenças não eram tão significativas quanto, por exemplo, a IL-18. E IL-18 para a gente é um dos principais marcadores associados com aumento de hospitalização e aumento de mortalidade. Mas não só o nosso artigo, como outros artigos na literatura, eu acredito que, por exemplo, um artigo do professor Dario Zamboni, que faz muitas análises de inflamossomo, ou mostra esses marcadores, e outros artigos com maior N de pacientes também já vem mostrando diferenças em IL-1 beta. E também um artigo do professor Fernando Cunha falando das NETs dos neutrófilos, também associado com gravidade. Você falou de neutrófilo, também lembrei desse trabalho. Na apresentação, você mostrou que foi colhido suave retal para determinação da carga viral. Você tem resultado dessa análise, se isso tem relação com manifestação clínica, por exemplo, a diarreia, que é observada, né, em muitos pacientes? Então, a gente coletou todos os tipos de espécimes possíveis quando o paciente aceitava esse tipo de intervenção. A gente não conseguiu, em momento nenhum, apesar de conseguir mostrar RNA, a gente não conseguiu mostrar molécula viral infecciosa através de placa AC. A gente tentou fazer um spike de vírus nas fezes e mesmo assim a gente não conseguiu. Então, acredito que existem algumas coisas nas fezes que é responsável pela destruição da partícula viral, então a gente não consegue identificar se essas partículas são infecciosas, mas a gente não fez mais análise de correlações com alterações intestinais que os pacientes reportam. Muitos reportam sim alterações intestinais, desde constipação até o oposto, como diarreia. Isso é uma boa notícia, então, né? Que vocês não conseguiram detectar isso nas fezes, né? Porque tem muita gente preocupada com essa questão de banheiros, né? De aerosol e etc. Então, isso é uma boa notícia. Vocês mediram hormônios sexuais? Nas avaliações foram levados em consideração o CT inicial, o CT do RT-PCR, né? E vocês avaliaram IgA? A gente está fazendo agora análise de IgA. A gente sim levou em consideração o CT inicial e a gente, como eu falei, principalmente no primeiro time point, existe muita variação no CT inicial e a gente não viu essas diferenças. Mas quanto à parte dos hormônios, eu acho que é uma pergunta muito importante. A gente não fez essas análises, a gente tinha preparado tudo para fazer essas análises, mas acabou que a gente publicou antes de fazer essas análises, mas outros artigos focaram nisso e tem, por exemplo, um artigo bem interessante mostrando que hormônios masculinos e femininos, eles afetam diretamente a expressão de ACE2, por exemplo, no trato respiratório inferior. Então, sim, isso é uma pergunta bem interessante e muito importante de ser respondida. Isso é interessantíssimo, realmente, né? Até que, enfim, as mulheres têm alguma vantagem, alguma coisa, né? Não, é importante falar que, imunologicamente, mulheres têm vantagem, porque são mais vulneráveis economicamente, e o impacto do Covid nas mulheres ainda é muito maior do que em homens, tanto produtivamente como economicamente. Claro, com certeza. Mas, assim, interessante você mostrar, né, que imunologicamente, talvez por tudo que as mulheres vivam, né, elas estão mais, né, resistentes. Sem dúvida, é uma boa notícia. Foram verificados casos de IgM sendo detectados em momentos diferentes, sem o paciente apresentar sintomas moderados ou graves e não apresentar em nenhum teste o IgG? Ou seja, acho que a pergunta, ele permanece IgM o tempo inteiro? Não converte? Na nossa coorte, especificamente, a gente não teve nenhum paciente positivo que não apresentou IgM e IgG, independente dos níveis, na nossa coorte. Eu sei que outros estudos reportam de uma forma diferente uma população de pacientes que não demonstram anticorpos, mas na nossa coorte especificamente não teve nenhum paciente que não demonstrou IgM ou IgG, então a gente não observou isso. Sim, tem IgM por um tempo prolongado, mas isso foi sempre correlacionado, pelo menos na nossa coorte, com um aumento dos níveis de IgG.
Ah, então pronto. Então, aqui para essa outra pergunta também, você saberia explicar por que alguns pacientes apresentam sintomas moderados com PCR positivo, a gente já viu, né, comum, mas após 60 dias ainda não apresentaram soroconversão IgG, mas aí, então o IgG ele aparece em algum momento, né? Pelo menos na sua corte, isso que você está falando, Sim. né? Ele vai aparecer. E nesse caso, ele mencionando pacientes assintomáticos, a gente já vê um pouco diferente, né? Pacientes assintomáticos, infelizmente, a gente não tinha como fazer as análises longitudinais de uma forma direta, porque a gente não sabia o dia, então não tem como fazer essa comparação de dias após o primeiro sintoma. Então, a gente estava fazendo dias após a primeira detecção positiva. Mas em pacientes assintomáticos, pelo menos na nossa coorte, o que a gente observa, e acho que isso também, por exemplo, você mencionou a palestra da Miriam Merado, também foram observados. Pacientes assintomáticos têm um número menor, pelo menos no nosso caso, a gente viu uma menor produção de anticorpo, e o que a gente tenta, apesar de não ver diferença na carga viral. A carga viral era similar com pacientes hospitalizados, mas o anticorpo os níveis eram reduzidos, por isso que a gente tem essa associação mostrando que os anticorpos associados com a severidade e com a sintomatologia, mas não com a carga viral. Não houve diferença na gravidade das mulheres não houve diferença na gravidade das mulheres com a idade. Até que ponto os níveis hormonais femininos influenciariam no curso da infecção? Então, aí volta para essa pergunta, né? Se os níveis hormonais variam conforme a idade, isso parece estar dissociado, então, do curso da infecção? Ou talvez vocês tinham pacientes femininos todos numa mesma faixa etária, não? Não, na verdade, a gente tentou normalizar para a idade, mas a gente tinha pacientes femininos em diferentes faixas etárias, e o que a gente, pelo menos o que a gente notou é que pacientes femininos mais velhas, elas apresentavam uma mesma resposta que pacientes femininos mais jovens. Então, a gente não viu diferenças de idade entre mulheres, mas a gente viu entre homens. E eu acho que o que tem sido mostrado mais é o impacto de hormônios masculinos na resposta, em vez de hormônios femininos. Os hormônios masculinos que podem ser detrimentais, quer seja pela expressão de ACE2 ou outros dados que a gente ainda não tem, mas parece que os hormônios masculinos sim poderiam estar interferindo, estar relacionados à severidade. Vocês têm resultados de IgA1 e 2 nas mucosas quanto à cinética, presença de vírus e quadro clínico? As cinéticas de IgA, então, a gente está fazendo nesse momento, a gente ainda não tem os resultados de IgA, mas sim, é bem interessante a parte de IgA, e a gente está tentando fazer tanto uma análise de agregado quanto longitudinal de IgA, tanto em saliva, quanto mesmo de nasal swab, a gente está tentando fazer essas análises de IgA. Nessa sua última parte dos anticorpos que você mostrou, me pareceu assim, eu não sei se eu acompanhei muito bem, mas me pareceu que talvez assim os anticorpos eles não tenham, não quero falar isso que é forte, mas eles tenham um papel assim um pouco preocupante assim, que a gente tem que pensar e explorar um pouco mais. E aí eu fiquei pensando, essas vacinas todas sendo desenvolvidas todas na base dos anticorpos e a presença de anticorpos anti-spike, tudo gira em torno dos anticorpos. E aí você mostrou dados agora que eu fiquei pensando, gente, será que isso vai ter um revés aí em algum momento? Sem dúvida, eu acho que a gente está sendo muito cuidadoso nas análises de anticorpos, porque a gente está vendo essas diferenças na cinética, então é muito importante uma análise a nível longitudinal. E a gente está vendo essas diferenças na cinética, e sim, como você mencionou, a gente está vendo, associado com uma severidade, um aumento desse pico de anticorpo. Então, isso pode estar, sim, associado com a severidade, isso pode estar, sim, associado com EDI. Então, são questões que a gente precisa avaliar e acho que seriam super importantes serem avaliadas antes da introdução de uma vacina. Exatamente. Estão analisando também as subclasses de IgG? Sim, a gente também está analisando as subclasses de IgG, mas acho que outros artigos também já vêm focando nessa parte, a gente já tem alguns estudos, mas sim, é super importante analisar as subclasses de IgG, até para você tentar correlacionar com a severidade ou com uma maior propriedade de neutralização, e além disso a gente também está fazendo glicosilação. Eu queria... Bom, você recebeu muitos elogios, muitos parabéns, gostaram muito da sua palestra, gostamos muito da sua palestra, foi realmente ótimo, então transmito todos os parabéns. Eu queria dizer também
que o laboratório, né, onde a Carolina está, da doutora Kiko, eles desenvolveram um camundongo que expressa a ACE2 humana. Então, eles desenvolveram um modelo animal para infecção pelo novo coronavírus. E isso é um outro artigo que também eles já publicaram. E eu acho que eu queria ressaltar isso para a audiência, porque agora também, né, agora também existe um modelo animal para se explorar vários aspectos da infecção pelo novo coronavírus, que vai, obviamente, auxiliar também no entendimento da patogênese, etc., além dos, obviamente, todos os estudos clínicos que estão sendo feitos assim no calor do momento, né, conforme a situação avança. Então, eu acho que isso também eu queria ressaltar, né, que foi um feito muito importante, uma contribuição muito grande para a comunidade. Deixa eu ver aqui mais, vamos lá, mais duas perguntinhas. Na pergunta anterior sobre a não produção de IgG, existe a produção, ela pode ser mais tarde, mas existe, né? Eu acho que tem que deixar isso claro. Não é que não tem IgG, ele aparece, mas pode aparecer mais tardiamente. É isso, Carolina? Então, isso é claro para a gente em pacientes hospitalizados. Em todos os pacientes hospitalizados, a gente viu uma produção de IgG, mas em casos assintomáticos, alguns artigos já descreveram, não foi no caso da nossa coorte, mas a gente tem uma limitação do número de pacientes assintomáticos, mas outros trabalhos mostraram que existe uma porcentagem de pacientes que não, apesar de mostrarem positivos para PCR, eles não apresentam anticorpo ao longo do tempo. Certo. Essa detecção, então, na pergunta anterior sobre não produção de IgG, a Carolina esclareceu. Essa detecção em momentos diferentes seria um aumento de IgM após uma diminuição e testes não reagentes? Acho que no caso da coorte, nos trabalhos, né, da Carolina, não é teste rápido, né, Carolina? É ELISA, é muito sensível, né? Então, acho que vamos fazer uma distinção aí dessas coisas de não reagente, tá? É outro cenário aqui. Seria uma ativação do sistema imune produzindo IgM em momentos distintos, sem uma confirmação de contato com o vírus? Eu acho que até agora não foram muitas reações cruzadas, principalmente quando a gente está falando de spike, porque principalmente com coronavírus que foram mostrados sazonais, a estrutura da spike é um pouco diferente, então isso pode acontecer em proteínas como, por exemplo, o N, que tem maior similaridade, mas a gente não viu mesmo, por exemplo, nos healthcare workers, a gente não viu pacientes positivos quando a gente testava anti-spike, especificamente, não para RBD. E esse modelo, isso eu não sei responder, mas esse modelo animal do camundongo que expressa ACE, tem a tempestade de citocinas? Então, no lab, como você mencionou, a gente está trabalhando principalmente com 2 modelos animais. Então, como você falou, que é esse K18, e que é o animal humanizado, e o outro é pela infecção intratraqueal da expressão de células que vão começar, então, a expressar ACE2, é um plasmídio. Então, tem esses 2 tipos de modelos. Então, os modelos são um pouco distintos, ainda existem limitações no modelo animal, mas o que eu posso dizer é que esses modelos animais apresentam, sim, infiltrado celular, apesar de o curso da infecção é muito mais rápido. Por exemplo, o animal humanizado, ele morre em média em 7 dias, então é extremamente rápido. Então, mesmo com diferentes doses, eles estão tentando fazer diferentes doses para tentar ver essas diferenças, mas os modelos animais, eles apresentam um infiltrado celular e sim um aumento de expressão de algumas toxinas. A gente não fez esse mesmo painel de 71, mas algumas toxinas básicas como IL-6, TNF, elas estão aumentadas em interferon. Pode ter ativação do TOL9 pelo próprio vírus? Pode ser ativação do TOL9 pelo próprio vírus? Eu acho que não... Eu não fiz exatamente esse tipo de experimentos, mas sim que é algo que precisa ser explorado, como que é feita essa sinalização, como que é feito esse reconhecimento e como que a sinalização e o reconhecimento e como que isso acontece em diferentes tipos celulares. Eu acho que isso pode ser feito. Eu sei que no lab eles estão trabalhando com alguns knockouts, mas eu não sei especificamente a resposta do TAL9. A pergunta era se pode ser a ativação do TOL9 pelo próprio vírus para a produção de IgM. Acho que era isso a pergunta. Eu acho que isso vai ser importante em modelos animais, isso vai ser mais facilmente adereçado em knockout.
Mas Uhum. nesse momento eu não sei a resposta dessa pergunta, mas é algo que pode ser feito, sem dúvida. Então, pronto, Carolina. Muito obrigada. Acho que a gente encerrou aqui com as perguntas. Muito obrigada de novo por ter estado aqui com a gente nessa manhã chuvosa aqui em Salvador. E muitos parabéns, então, pelo trabalho de vocês aí, pelo grupo da Akiko. Realmente, a gente tem acompanhado uma contribuição gigante e muito orgulho de ver uma brasileira participando de toda essa fronteira do conhecimento, contribuindo, né, para o avanço no conhecimento da Covid-19 assim, em tempo real e podendo falar aqui com a gente. Então, espero que futuramente você possa vir aqui presencialmente para a Bahia, para estar com a gente, conversar um pouco mais, conhecer. E muito prazer, então, e muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite, pelo interesse no trabalho, por todas as perguntas e a discussão. Obrigada. E até a próxima. A gente se vê semana que vem, pessoal. Estamos aqui de novo. Carolina, acompanharemos você. Sucesso. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.